Obrigado pelas ótimas exposições, foi muito legal, duas perspectivas diferentes, complementares, foi muito interessante ouvi-los. Então, eu vou começar a minha primeira pergunta, que é uma coisa que a gente que pesquisa esse tema sempre precisa lidar quando a gente vai conversar em escolas populares, em bairros, que é um dilema que a gente sempre é colocado a responder, a gente que é visto como defensor de direitos humanos, né? Que, por um lado, você tem uma realidade de medo e de violência, né? A questão de um bairro pobre, você receber um salário baixo já é difícil, trabalhar muito é difícil, mas é insuportável você ter o seu celular roubado no ponto de ônibus às 5 da manhã, né? Isso gera uma revolta muito grande. Da mesma forma, aquele tirano, traficante armado que impõe a lei do silêncio para ele ganhar mais dinheiro na quebrada, ou um miliciano, da mesma forma que extorque o comerciante, extorque o morador. Você tem uma sociedade violenta que coloca a violência cotidiana nas pessoas e as pessoas se sentem desamparadas, né? Por algum tipo de medida de proteção, né? E, de outro lado, você tem esse sistema, né, que é muito caro e piora as pessoas, né? Como a gente falando, no caso das mulheres, isso é mais evidente ainda, né? Porque desestrutura a família e a pessoa entra no sistema penitenciário, já tem baixas perspectivas de futuro, recebe o carimbo de ex-presidiário, volta para as ruas mais estigmatizada, empurrada, muitas vezes, para as facções, né? Então, a gente gasta muito dinheiro para piorar as pessoas, né? Então, como é que vocês explicariam para essas pessoas que se sentem desamparadas que existe uma solução? Ou como é que vocês diriam que é possível lidar com essa covardia da sociedade, muitas vezes, tal, de outras formas, além da prisão? E por que funcionaria, né? Para alguém que tem esse medo e enxerga a gente como defensor de bandidos, como é que a gente explicaria didaticamente que não, a gente está do mesmo lado? Não é simples, né? Então, eu acho que é bem interessante a questão, Bruno, porque ela sempre se coloca, né? O que me parece decisivo, né, até que a Ana colocava, que eu acho que dá para a gente reduzir para o argumento mínimo, né? Ou seja, em sociedades como a brasileira, a questão, né, eu diria assim, imediata, não é dizer, então, que é só que abre as portas das prisões, e daí vai ter mais violência, etc. Mas é a construção de uma espécie de vontade de desencarceramento, porque também, se esse crescimento do encarceramento estivesse levando a uma sociedade pacificada, né, você poderia dizer, nós temos uma solução à mesa, né? Então, a cartada do encarceramento foi colocada e ela, pelo menos, nos coloca numa sociedade mais tranquila. Mas é o inverso, né? Ou seja, nós jogamos a carta digamos assim, do crescimento do encarceramento, e cá entre nós, nessa área, tudo continua em uma situação terrível em qualquer comparação internacional. Aí a gente pode, sem dúvida, não é um processo homogêneo, né? Nem o crescimento do encarceramento, a gente poderia ver estado por estado, condições bem diferentes e etc. Mas ainda assim, eu diria, praticamente, em qualquer estado brasileiro, né, só olhar para as nossas cidades, né, que cidades brasileiras são tranquilas, né, de tal forma que você pode circular 3 horas da manhã sem preocupação. Isso não existe, nem quase espaços, né? São espaços talvez muito policiados, onde passam turistas, que a gente teria uma experiência equivalente. Então, eu diria que um primeiro ponto é que essa carta que nós estamos jogando, né, de forma obsessiva, não está justamente resolvendo esses problemas. Então, o traficante violento continua, né, na periferia, as milícias continuam presentes, né? Uma série de comportamentos que a gente queria, né, sancionar, evitar, continuam acontecendo, os conflitos sociais,
aquilo que é mais material, né? Roubo, é só a gente sair aqui do MASP, que é grande chance de você ficar sem o seu celular, né? Sem uma série de bens que não é agradável para ninguém. Eu não quero, acabei de comprar o meu, não quero agora, né, não paguei seguro, não quero sair, evidentemente, vou ficar com muita raiva se for roubado, gostaria de uma solução, mas a solução padrão claramente não está funcionando. E, ao mesmo tempo, apesar das complexidades, né, outras soluções são possíveis, até porque, eu diria, o encarceramento em si é só parte, né, é uma solução possível nesse complexo que a gente chama de punição e etc., e quase sempre parece que não está dando bons resultados, né? Nós vamos falar aí, né, um pouco também a concepção que eu tenho do conhecimento científico. O conhecimento científico não vai dar necessariamente a resposta, porque a resposta é decisão política. A sociedade precisa também saber, né, o que ela quer, né? Então é isso. Nós encarceramos com todo esse custo que a Ana acabou de mostrar. Tudo bem, talvez algumas das mães tenham cometido algo que não dá para passar batido. Mas, na outra ponta, nós temos, né, a criança que talvez por uma série de processos com muita possibilidade vai estar no mundo do crime também. Então, o convite, me parece, é para a sociedade refletir, pensar opções possíveis, né? Abrir o espaço, não dizer que os problemas não existem. Nós temos uma sociedade muito violenta, muito conflituosa, né, com problemas em termos, né, do que no jargão os sociólogos chamam de monopólio, da violência e etc. Ou seja, nós temos essa infinidade de problemas. Mas a resposta padrão funciona muito pouco. Então, eu diria, no mínimo, né, dar um passo atrás e perguntarmos, né, mas quais os efeitos desse remédio, né? É com frequência isso, né, um remédio que a gente toma que os efeitos colaterais vão se avolumando e também não tirou a dor de cabeça, não tirou, sei lá, a arritmia, não tirou a dor de estômago, até piora, né? Então, a reflexão me parece, o convite, né, justamente não me parece que é defender sem mais um lado, é mostrar que é um processo, né? Isso nos envolve, né? Todos esses fenômenos da violência, né, da punição, nos envolve a todos, né, nos coloca nessa rede que é a rede da vida social. Então, a resposta não vai ser simples. A resposta simples está aí, né? É essa que mostra, né, esses efeitos, né, como bem colocados, que não parecem desejáveis o tempo todo, né? E só para complementar, eu acho que concordo plenamente com o Marcos, tem uma questão que é isso, né? A prisão, a instituição fracassada, o case de mais sucesso, né? Que é uma instituição fracassada que se repete, que funciona para alguma coisa. E eu queria também, né, nos provocar, que eu acho que a gente precisa também de uma imaginação política, também de pensar, quando a gente fala de abolição, mundo sem prisão, parece que a gente vai de um lugar para outro, né? E dá um desespero. E eu acho que o que eu falo aqui de micropolíticas encarceradoras, de a gente pensar exatamente que crimes que a gente quer, eu acho que é um horizonte para a sociedade entre, né, entre a derrubada de muros e o hiperencarceramento. A gente começar a selecionar e fazer um debate um pouco mais com uma imaginação, né, menos punitiva. Sou a favor do abolicionismo penal. Entendo a importância. Uma questão que sempre penso é: o que fazer com homens superviolentos, que, se não estiverem presos, violentam a mulher que querem dominar? Já olharam. Essa é, acho que, a grande questão, né, de quem está aí compartilhando de um abolicionismo feminista, né, que, quer dizer, o abolicionismo é esse quadro macro que não aposta no sistema de justiça, mas a gente tem questões, né, e questões especialmente de gênero, né, questões de racismo, são os outros valores que talvez, né, o movimento e algumas pessoas querem lançar mão do direito penal para essas lutas. O que eu gosto de discutir, né, e como eu coloquei, eu acho que a gente pode começar a pensar o que é mais fácil, né? A gente não precisa discutir o caso lá, 1% que é psicopata, né, os 2% que é estuprador. Eu acho que quando a gente pensa em política criminal, a gente tem que fazer pelo macro para depois chegar a esses casos. Quer dizer, eu acho que não funciona ainda isso, mas eu não estou aqui,
né, justamente culpabilizando também uma escolha pelo direito penal, porque tem toda uma discussão também no feminismo que o direito penal, e sendo lugar de direito, lugar de poder, ele é um palco de disputa. Então, ainda que, né, não é uma aposta ingênua achar que o direito penal ele vai acabar com a violência de gênero, mas a partir do momento que a gente coloca a violência de gênero no palco do direito penal, isso repercute socialmente. Então, assim, resumindo, eu não acho que o direito penal vai acabar com a violência de gênero, porém, ele pode ser um espaço legítimo de disputa dos movimentos e do movimento feminista. Posso só também? Então, o que me parece central é que quase todos os problemas nessa área, a política tem de ser preventiva, né? Tem de ser, sobretudo, para que as coisas não aconteçam, né? Depois que aconteceu, o problema está multiplicado por 1000, né? Então, no meu modesto exemplo aqui do meu celular, que espero preservado até o final da noite, o objetivo principal é que ele não seja levado, né? Eu estou até é um exemplo extremo, né? Levando para a questão da propriedade, etc. Mas é óbvio, a gente precisa estar em sociedades como a nossa, né? Em ambientes, né, justamente em que não aconteçam, né, em que a gente toma uma série de medidas para que não aconteçam uma série de eventos. Me parece, aí eu não sou especialista, né, evidentemente, né, trabalho muito mais, mas me parece mesmo com a legislação vigente, a Lei Maria da Penha, a ênfase é nas medidas protetivas, né? É justamente que você evitasse, né, numa situação sempre muito complexa, né, que não tem nada de fácil resolução, mas que você evitasse que determinadas formas de violência acontecessem, né? Porque me parece que, por mais que os problemas sejam muito concretos, né, que nem a pergunta do Bruno foi boa, porque imediatamente, né, contra uma abstração de direitos humanos, vem isso, mas tem a violência ali que acontece, etc. Sim, a violência acontece, mas quando a gente enuncia, a gente já está imaginando respostas, né? Porque a primeira coisa que a gente coloca é a prisão, né? Não, mas pera lá, né? Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver que tipo de violência, né? Cada violência tem uma inserção social, efeitos precisos. Não, a gente já, vejam, a gente não está falando de uma experiência, a gente tem um discurso pronto, que já fala, não, mas sem a prisão, como é que nós vamos ficar? A primeira coisa, né, e com experiências que existem em vários países e estão rolando, a gente pode avaliar, né? Então, o convite é esse. Se a grande tendência não está resolvendo nenhum desses problemas, por que não podemos nem pensar, né? Vejam, o meu ponto de fuga é esse, né? Nós estamos numa sociedade muito contra o pensamento, né? Porque a primeira coisa é abrir o pensamento para que novas experiências sejam possíveis. É como se a gente quisesse fechar o pensamento o tempo todo, né? Então, eu acho que até nesse exemplo, né, se nós olharmos, não é, tem muitos problemas, né? Talvez apareça uma vontade punitiva, às vezes, em algumas discussões aí na área, né? Precisamos tirar o pé do acelerador para não talvez voltar ao problema, mas por que não pensar nisso, né? Por que nessa área não investir, então, muito mais no lado protetivo até, né? Que as medidas permitem, né? Então, o tempo todo é como se a gente colocasse o inverso, né? A gente, querendo trazer experiências concretas, a gente está trazendo um discurso, que é uma fala, né, um enunciado, onde a prisão parece assim, né? É como se tanta coisa que a gente pode fazer em tantas práticas possíveis, mas a prisão volta como esse incontornável, né? Só para falar em outras áreas, por exemplo, na saúde, né? Como não avançamos tirando, por exemplo, a centralidade do hospital, né? O grande hospital, de repente, se percebe que ele, em vários aspectos, ele não é legal, não é bom tirar em muitas situações o paciente, isolar, né? Eu posso ter contágio, etc. Então não, vamos deixar em casa, etc. É como se nessa área não, né? É como se nessa área, obrigatoriamente, nós estamos olhando para a prisão com todas essas, digamos assim, né, caricaturas que circulam obrigatoriamente, né, como o bode que a gente coloca na sala e nem quer tirar, né? Porque é como se tirasse a toda a sociedade entrasse em colapso, né? Só para lembrando uma frase aí de um filósofo, né, é que pensar não faz mal a ninguém, né? E alguém disse isso, talvez poderíamos pensar numa sociedade tão segura de si
que ela não precisasse nem punir. Por quê? Porque diante do indivíduo, a sociedade é infinitamente mais forte, né? Isso antropologicamente até se constata, né? Ou seja, tem sociedades que fazem coisas muito diferentes do que nós pensamos como punição. Mas, no mínimo, a gente poderia pensar isso. Talvez uma sociedade tão segura de si, diante de um indivíduo, né, que faz algo terrível, né, ela está tão segura de si que talvez ela pudesse fazer outra coisa com o indivíduo e não castigar. As nossas parecem o inverso, né, e, sobretudo, a sociedade brasileira. Ela parece tão insegura de si que parece que até discutir a prisão, né, pensar talvez em horizontes, né, com outras possibilidades, pensar práticas, parece que é um grande interdito, como se a sociedade, né, fosse entrar em colapso. Mas se tem milícia, se tem facções, ela já não está, né, num grau de violência que parece que o sistema o sistema prisional mais está produzindo mais violência de novo do que resolvendo os problemas. Eu vou fazer uma em blocos aqui. As pessoas estão perguntando mais sobre aspectos práticos, né, de soluções. Há algum modelo de outro país que possa ser adaptado ao Brasil? Qual seria? O que vocês pensam sobre outras ações como trabalho comunitário ao invés de encarceramento? Pensando em minimizar o estado de coisas institucional dos nossos presídios, qual seria uma possibilidade de plano de ação para o desencarceramento e quais seriam as formas de tornar a sociedade menos punitivista? As punições do tipo serviço voluntário, distribuição de cesta básica são medidas suficientes? A reincidência, eu não entendi essa palavra, que recebem esse tipo de pena, a reincidência de que recebem esse tipo de pena. Eu acho que é isso mesmo. Daqueles que recebem esse tipo de pena. Bom, eu acho que são questões, como eu falei, né, de horizonte de debate, que acho que não dá para resolver. A primeira questão, quanto a experiências internacionais, eu sempre gosto de tratar a prisão, a análise da prisão, sobre dois aspectos, né, o aspecto conjuntural e o aspecto estrutural. Do aspecto conjuntural, óbvio que as prisões brasileiras, latino-americanas, elas são prisões de morte e de condições físicas, condições humanas muito piores que, né, uma prisão aí da Europa Central, por exemplo. Porém, né, eu não acho que a gente tem que mirar nessas prisões que respeitam mais os direitos humanos como um horizonte, né, porque a prisão ela guarda questões estruturais que ela não vai ressocializar, nem que ela seja uma boa prisão, em termos de alimentação, em termos de acesso à saúde, acesso a bens materiais. Então, as experiências internacionais que a gente tem de prisões melhores, ainda assim, eu não acho que sejam horizontes como boa prisão, porque seria um investimento enorme, né? Se hoje a gente já investe 3, 4, 5 mil reais preso mês, imagina se a gente quisesse melhorar, né, as condições da prisão, até porque esse dinheiro também não vai todo invertido aí. Então, acho que não colocaria, né, então, essas prisões como exemplo. Agora, claro, tem políticas prisionais humanizadoras, como eu falei da questão das mães. Lá em Portugal, né, as crianças ficam até 3, 5 anos, então tem uma política de creche que não tem no Brasil. É claro que a gente pode ter, né, menos tortura, menos morte, com acesso à alimentação, à saúde, tudo isso a gente pode ter, mas eu acho que, em termos de modelo e de inspiração, eu acho que a gente tem que se pautar, né, mais em, né, não fazer uma prisão melhor, mas fazer menos prisão e apostar nas medidas alternativas. E com isso eu vou aqui do segundo bloco de questões, que até perguntam, né, fala da cesta básica, que são as chamadas penas restritivas de direito, né, chamadas penas alternativas à prisão, que elas surgem no nosso ordenamento no final dos anos 90, justamente para falar, olha, estamos prendendo muito, essa e outras várias medidas. Mas, naquele momento, as penas alternativas, que entre elas está o pagamento aí de prestação pecuniária, serviços à comunidade, interdição de fim de semana, né? Então, são penas que não são de privação de liberdade. O que aconteceu, como toda aposta, é que ela não vinga porque ela esbarra num judiciário punitivista. Então, como eu falei, a gente tem, né, instrumentos da lei, instrumentos não encarceradores, mas isso não vinga. A pergunta é se elas são suficientes, né? Pergunta suficiente para quê?
né? E se a prisão também é suficiente, o que a prisão, porque eu acho que essa aposta também na prisão, na punição, né, como algo que vai resolver os nossos conflitos, é uma aposta muito alta, né? E talvez não são essas punições sejam suficientes. Então, eu pensando, né, eu acho que elas são suficientes na medida em que a gente pensa que o impacto da pena privativa de liberdade, especialmente o impacto na América Latina, nossas prisões, né, que as pessoas entram e não sabem se saem vivas. Então, assim, essa violência é um risco maior da gente aplicar do que ser uma medida insuficiente, né? Porque também não tem a ligação de reincidência, já outra pergunta, entre, né, que a prisão também não diminui a reincidência, né? Então, se a questão do suficiente é essa pessoa voltar ao crime, talvez as medidas não prisionais elas sejam mais eficientes no sentido porque elas causam menos impacto, né, na vida dessa pessoa e menos, né, destroem menos essa possibilidade de vida e de uma reconstrução além do crime. Então, a questão do tempo aqui meio limita a gente também, né? Mas só pensando isso, que de alguma forma, né, muito do que a gente entende por encarceramento em massa, etc., né, é um modelo norte-americano, né? De alguma forma seguir, né, o que aconteceu nos Estados Unidos, né, uma série de, eu diria até um caso que em determinado momento aparece como paradigmático, né, para o mundo inteiro, e as orientações em termos de lei e ordem, aquelas leis lá, 3 strikes and you are out, etc., como única resposta possível, né? E podemos olhar para um conjunto grande de países aí que não necessariamente reproduziram isso, né? Me vem à cabeça um exemplo extremo nessa direção do encarceramento hoje em dia, que é El Salvador, né? Que evidentemente você até entende como aquela opção política pode triunfar, né? Realmente uma violência muito grande, talvez né, sem ofender os salvadorenhos, mas um Estado falido por uma série de motivos, etc., essa resposta pode se colocar, mas imediatamente aparece a quantidade de abusos, né, que estão sendo feitos, qual a possibilidade de manter num país tão pequeno, né, tão pobre, esse nível de encarceramento e etc. Então, eu diria que, nesse plano mais geral, a gente pode se perguntar, né, olhar para todos esses países que não entraram nesse grande encarceramento e fazer também a pergunta, ou seja, o que nos Estados Unidos e no Brasil está levando a isso. Claramente, no Brasil, né, é essa experiência, né, a partir da redemocratização, em que você não só não combate essas violências históricas da sociedade brasileira, mas você passa a optar por esse, digamos assim, caminho no Estado de São Paulo, por exemplo, de interiorização das prisões, de expansão do sistema, de, ao mesmo tempo, né, não ter o controle efetivo das prisões, ao mesmo tempo, digamos assim, esse grande avanço das mídias, da grande imprensa, das mídias sociais, colocando o encarceramento como única resposta, uma infinidade de políticos sendo eleitos, né, a partir disso que a gente chama de propostas populistas e etc., né? Então, acho que a ideia é pensar todos esses nexos que a gente pode ir desmontando, né, para, pelo menos, arrefecer, né, digamos assim, né, limitar essa grande vontade punitiva, né, que alguns países, né, as opções também estão colocadas, né, diríamos, em termos ideais, talvez, né, nenhum país... Porque também não podemos pensar isso, né? Se nenhum país até hoje em dia equacionou satisfatoriamente em sociedades como a nossa questão prisional, isso não quer dizer que a gente nunca vai sair dessa. A história, por definição, é a criação do novo, né? Podemos, em determinado momento, começar a construir outras instituições, outras práticas. E ainda assim, no panorama mundial, temos escolhas muito diferentes, né? Numa infinidade de países que levam alguns realmente a esse caminho do encarceramento, né, dito em massa, e outros não. E só para ser pontual, né, falar da pergunta ao STF, eu acho que tem toda uma discussão de litigância estratégica, então os HCs coletivos, que a gente teve das mães, dos pais, da Covid, a discussão da descriminalização das drogas, que eu acho, se a gente tomar essa medida, a gente vai ter, né, um grande avanço né, em relação aos encarceramentos. Então, acho que esses dois pontos, né, que estão agora, né, aí na mesa do STF já seriam medidas super importantes.
tem duas perguntas mais pontuais. Ana, você falou do encarceramento feminino. Há levantamentos que contrastam homens presos que recebem o suporte de suas companheiras e mulheres presas, que normalmente não recebem esse mesmo apoio, sendo abandonadas por seus companheiros. Qual costuma ser a rede de suporte dessas mulheres? Há instituições para isso? E outra pergunta, o que vai acontecer com os presos dos manicômios judiciários que serão fechados? Eu vou responder a primeira, né, em relação... Desculpa, eu fui no manicômio e voltei. Das filas das mulheres que são abandonadas. Que Obrigada pela pergunta, eu acho que é uma discussão super interessante para a área. Então, é claro, é evidente, já é um dado empírico isso, esse contraste que é evidente entre quem cuida, né, e daí também isso tem impacto no acesso à justiça, porque além dessas familiares levarem a comida, o afeto, os itens de limpeza, são elas que fazem o contato com a Defensoria Pública. Então, quando a pessoa está presa, a Defensoria não chega à prisão, ela tem um parente para fazer essa ponte e ter conhecimento processual. Porém, eu gostaria de problematizar um pouco isso, porque tem essas verdades que a gente afirma, né? E o abandono da mulher é uma delas, né? É uma verdade que a gente escuta e reafirma. Eu só queria problematizar, porque senão a gente parece que é uma questão individual também, e uma questão, né, que a mulher é abandonada. E eu queria pensar o abandono também como processo de Estado, na medida em que grande parte desses companheiros estão presos, né? Então, o abandono está justificado porque a gente não tem visita em prisão, não teria essas condições de manutenção. E mesmo, né, a discussão aí da feminização da pobreza, dessas mulheres como únicas mantenedoras do lar. Então, o que acontece também é que quando os homens são presos, já tem um estudo que as mães ficam com as crianças, mas quando essas mães vão presas, também vão ficar com uma parente mulher, né? Às vezes a avó materna, e justamente essa parente mulher, às vezes, por já estar cuidando de 2, 3 crianças, 4, não tem a condição de visitar. Então, né, mais do que pensar, né, acho que eu abandono uma perspectiva subjetiva, né, como se fosse uma coisa de punição às mulheres, eu acho que eu queria trazer essa chave, então, do abandono como um processo produzido pelo Estado, né, de que, apesar de as mulheres serem, né, as cuidadoras, isso na prisão ou fora da prisão, mas também, né, eles não são processos só individuais entre esses, né, companheiros, mas também dá para entender de um plano mais macro. Então, eu estou acompanhando muito por cima, né, esse segundo tema dos manicômios judiciários, né, da medida de segurança. Não conseguiria aprofundar por um lado, mas eu queria puxar para o outro lado, que me parece interessante, né, que a questão é justamente essa. O que está sendo feito agora, né, que discussão tivemos antes, por que aprovamos isso? Vejam, nós estamos na direção contrária, né, ou seja, de um discurso alarmista, onde isso ganha a imprensa, porque parece assim, que agora nós vamos liberar, né, os criminosos mais terríveis, com uma série de estereótipos que vem de seriado de TV, mas não tem nada a ver com o mundo real, né? Sem dúvida, existe muita violência no mundo real, infelizmente, existem pessoas, né? Não creio que por razões biológicas, mas que por socialização e etc., praticam muita violência, isso é o dado, sem nenhum problema, mas vejam, esse tipo de preocupação vai para aquilo que eu falei, que é o lado expressivo da punição, né? Ou seja, imediatamente isso ganha, como falei, as manchetes de jornais, porque parece que daqui a pouco, então, né, os piores, né, psicopatas e etc. estarão na rua, né? Pelo que eu tenho acompanhado, não se trata de nada disso, né? Tanto outra filosofia quanto outra prática. Então, o primeiro passo, eu diria, para o cidadão é se informar, né? Que história é essa, né? O que está sendo proposto, né? Para onde vamos? Porque também esse tipo de medida foi aprovada. E não ir para o lado contrário, né? Ou seja, o lado contrário é do alarmismo, né? Então não pode, né? Vejam, de novo, remete a isso que eu falei para vocês, essa sociedade que parece tão insegura que agora, né, teremos muita violência porque alguns malucos aprovaram isso. Mas, de novo, a sociedade já é violenta, está difícil de
pensá-la pior, né, de ter experiência pior. Então, vamos retomar, então, né, vamos ver em que momento estamos da discussão e da decisão pública em relação a isso, para ver que opções nós temos. E vejam o que é curioso, né, é curiosa essa deriva expressiva, né, ou seja, a gente entende, né, punição é bom para isso, né, bom para vender jornais, né, bom para eleger políticos e etc., porque ela nos mobiliza, né, meu exemplo que eu gosto é da taxa de juros do Bacen, né, tirando uma certa politização agora, quase ninguém, tirando os especialistas, ninguém está querendo discutir isso, né, não, agora imediatamente, né, um preso famoso está saindo no Natal e aquele alarme, né? Mas espera, que tipo de decisão é essa? Quem está atingindo e etc. Tivemos erros, vejam, é uma área da vida social, acho complexa o suficiente para que a gente saiba que nenhuma resposta abstrata é boa, né? Então temos de ver às vezes caso a caso, né? Mas também temos de ver as direções políticas que tomamos, né? Sem a necessária reflexão, sem o necessário até envolvimento, né? Talvez isso, queremos discutir isso a sério, teremos de nos envolver, teremos de saber então, né, o que está em jogo. Bom, eu acho que acabaram as perguntas. Eu queria agradecer a Ana Gabriela, ao Marcos Alvarez, queria agradecer a todos que estiveram presentes, aos ouvintes, ao MASP, à USP, por essa oportunidade de conversar. Vocês querem falar alguma coisa? Só agradecer o convite. Eu também queria agradecer a oportunidade de deixar esse lance de que essa discussão é uma discussão, né, mais do que acadêmica, é uma discussão social, né, de rumos, então fico feliz de democratizar esse debate.